paz do Senhor a todos os professores, alunos da Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui em mais uma lição de número 4 do terceiro trimestre. Nós vamos estar falando hoje a respeito de uma igreja cheia do Espírito Santo. E antes de nós entrarmos nessa lição, você pode acessar e comunicar a outras pessoas também, que você pode acessar pelo ADC Educacional. Ali você pode assistir a pré-aula e também você pode utilizar o nosso material. Essa apresentação você pode utilizar nas suas aulas. Abaixo da apresentação tem um link. Você pode abrir aquele link e fazer um download com todo esse material, ok? Então você pode fazer isso aí tranquilamente. Está disponível para você utilizar nas suas aulas. Muito bem. Hoje nós vamos estar falando sobre uma igreja cheia do Espírito Santo. É o tema de hoje. E o texto áureo dessa lição, ela coloca da seguinte forma: E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Está lá em Atos capítulo 4, versículo 31. A verdade prática coloca da seguinte forma: uma igreja cheia do Espírito Santo suporta as aflições, ora com poder e ousa no testemunho cristão. A leitura bíblica, ela está em Atos capítulo 4, versículo 24 ao 31, que diz assim: Ouvindo isso, levantaram junto a voz a Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo que nele há. Tu falaste pelo Espírito Santo por busca do teu servo, nosso pai Davi. Porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão, os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes, Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram com que o teu poder, a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considere as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciar a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas, por meio do nome do teu santo servo Jesus. E tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. Muito bem, irmãos, quando nós olhamos esse texto, ele encerra parecendo esse versículo aqui: tendo eles orado, tremeu o lugar que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Então aquele local, novamente, há uma ação poderosa do Espírito Santo para poder capacitar esse revestimento de poder na vida dos crentes, para poder capacitar para que eles anunciem a palavra de Deus de forma poderosa. Muito bem. Dentro da introdução, nós veremos como uma igreja cheia do Espírito Santo se comporta. Nós encontramos ali em Atos capítulo 4, versículo do 24 ao 31, uma das principais marcas que caracteriza essa igreja, a igreja de Jerusalém. Uma igreja perseverante e capacitada para dar testemunho de sua fé, mesmo em meio ao fogo da provação. Essa igreja suporta as provações porque é cheia do Espírito Santo. Por causa do Evangelho, ela renuncia o seu próprio bem-estar e não aceita ficar na zona do conforto. Na verdade, sendo a capacitação do Espírito, o corpo de Cristo não suporta, o corpo de Cristo não suporta as provas para cumprir a sua missão no mundo. Ou seja, irmão, nós vamos entender aqui que nós precisamos da capacitação do Espírito Santo para poder anunciar o Evangelho com poder, capacitado por ele para poder realizar esta obra. A outra marca da igreja cheia do Espírito Santo é a sua capacidade de orar com poder e, por isso, impactar o mundo ao seu redor. Essa oração fortalece a igreja e capacita a testemunhar de maneira eficaz. Da mesma forma, uma igreja cheia do Espírito Santo é marcada pela ousadia para proclamar o Evangelho com poder e, por isso, se tornar relevante para o mundo. Muito bem, nós vamos estar falando aqui agora, esse primeiro ponto
da lição, nós vamos falar sobre uma igreja perseverante. Em resumo, nós vamos dizer que a igreja primitiva enfrentou as suas perseguições, mas permaneceu firme na fé e na sua missão. O primeiro tópico vai falar sobre suportar o sofrimento. Nesse ponto, nós vamos verificar que as pessoas ali estavam dispostas a poder enfrentar as dificuldades para poder realizar o projeto de Deus na sua vida. Nós vamos ver que a pregação de Jesus, a pregação sobre Jesus Cristo, de Pedro e João, quando eles estavam indo para o templo orar, buscar a Deus, capacitar as suas vidas através da oração, eles encontram ali uma pessoa que foi colocada para poder pedir esmola. E quando aquela pessoa vê Pedro e João entrar ali na porta formosa, eles param ali, juntamente com aquele homem, ele pede uma esmola e Pedro, olhando para ele, diz para ele, fitando os olhos nele, né, Pedro e João, Pedro, ele com ousadia, ele declara para aquele homem, né, ficar de pé. E pega na mão dele e coloca ele de pé. E ele acredita, porque aquela mensagem ela veio com poder para a vida daquele homem. E quando ele recebe aquela cura, aquele homem ele não volta para sua casa, ele não vai para sua família, ele não retorna para aqueles que sempre deixavam ele ali na porta. Não, ele entra para dentro do templo junto com Pedro e João e ele entra adorando ao Senhor, declarando a todos o milagre que havia acontecido. Então a pregação sobre Jesus de Pedro e João, junto à Porta Formosa, ela levam eles a uma prisão. Mas eles não deixaram de poder anunciar o Evangelho de Deus. Não deixaram. Mesmo sabendo que aquilo poderia comprometer a sua vida com relação ali à sociedade, aos que os sacerdotes poderiam pensar, mas eles anunciaram ali na pregação, porque as pessoas, quando viram aquele milagre, quando viram o que estava acontecendo ali, eles até chegaram diante de Pedro e João para poder olhar para eles com o olhar de que eles eram, vamos supor assim, super poderosos, mas eles declaram que aquilo ali não era dele, mas vinha de Deus. E aquele homem ali era testemunho, vivo, porque todos que ali estavam viam aquele homem sentado na porta pedindo esmola todo dia. E agora vê eles andando. Um homem que estava aleijado, agora caminhava ali dentro. E agora Pedro e João, eles aproveitam esse momento e anunciam a mensagem de Cristo. Eles estavam dispostos a enfrentar as dificuldades que vinham ali, mas eles anunciavam. Dali a pouco chega o sacerdote, os saduceus chegam junto também, porque eles estavam anunciando a ressurreição de Cristo. E os saduceus não criam na ressurreição. Cria ali um desânimo entre eles, né? De ver aquela mensagem da forma que estava sendo dita, e eles vão pressionar agora Pedro e João a poder calarem-se, a poder parar. Pedro e João, eles continuavam anunciando essa mensagem, essa palavra, porque eles entendiam que ali estava sendo eles usados para poder proclamar com poder a palavra de Deus. E eles oravam nesse favor, para que no momento que eles anunciassem a palavra de Deus, houvesse maravilhas, houvesse sinais, houvesse milagre. E foi o que havia acontecido. E eles aproveitam essa ocasião para poder proclamar às pessoas que ali estavam a respeito de Jesus Cristo na sua morte e a sua ressurreição. Essa disposição era devido a eles estarem cheios do Espírito Santo. E nós vamos verificar, irmão, que uma igreja, para ser... Desculpe. Uma igreja, para poder ser perseverante, ela precisa estar cheia do Espírito Santo. Uma igreja que não tem essa unção de Deus na sua vida, ela fica meio que estagnada. Mas uma igreja que tem a ação do Espírito Santo, ela atua para poder levar a palavra de Deus com ousadia. Então essa disposição, devido a eles estarem cheios do Espírito Santo, proclamando ali a palavra de Deus, levam eles à prisão, mas eles não param
diante dessa dificuldade. Nós vamos verificar agora que eles não negociam seus valores. No tópico 2 dessa lição, desse ponto, diz que essa igreja era uma igreja sem medo. Porque não era só Pedro e João, não era todos os apóstolos e aqueles que já seguiam a Cristo. Eles eram unidos, unânimes, e eles não aceitaram ser intimidados pelos sacerdotes que ali estavam, né? A igreja era atuante. E Pedro e João, naquele momento, eles não sofrem intimidação diante deles. Eles não se calam. Então veio uma palavra impactante que marca realmente, porque eles começaram a dialogar entre eles, né? E essa ameaça que veio do sacerdote dos saduceus faz com que Pedro ele coloque da seguinte forma: olha, julgai-vos se é justo diante de Deus. Ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Ou seja, irmão, ele estava colocando ali que a sua fé era sem negociação. Sem negociação. Ou seja, o que importava era obedecer a Deus. Ouvir primeiramente a voz do Senhor. A missão que haviam recebido era superior a qualquer ordenança terrena, seja de quem for. O superior naquele local era o sacerdote, porém o supremo superior era Jesus Cristo. E essa missão a igreja não pode abrir mão, não pode haver negociação. Eu coloquei ali um slide da janela 1040 para você entender que mesmo em meio às lutas e dificuldades, para que o evangelho entre nesse lugar, mesmo assim, há igrejas ali, há missionários ali, que, cheio do poder de Deus, estão levando a palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque estão capacitados pelo Espírito Santo e estão ali buscando para que aquelas pessoas possam ser alcançadas por Cristo. O terceiro ponto, está convicta da sua fé. Muito bem, a pregação com o poder de Deus. Uma igreja cheia de fé não para, pois tem convicção do poder de Deus pela sua fé. Pela fé e pelo poder haviam sinais e maravilhas em meio às pregações. A palavra de Deus, por si só, já é poderosa, mas com a ação visível do poder de Deus, o convencimento ele é maior. Olha só, Lucas, capítulo 24, versículo 19, diz que Jesus foi poderoso tanto em palavras como em obras. Uma igreja poderosa, ela leva a mensagem, mas transmitida também através do poder de Deus. Há sinais e maravilhas. Nós vemos que quando uma pregação, não somente pela eloquência do pregador, mas pelo poder da palavra, nós entendemos que o Senhor age. Quando nós buscamos encher a nossa vida do Espírito Santo, a mensagem ela flui no coração das pessoas de uma forma que penetra na sua alma, para que elas compreendam o que é o poder de Deus. E também, irmãos, através da nossa fé, há uma manifestação de Deus com poder. Assim como Pedro e João teve aquela ousadia de poder chegar para aquele aleijado e dizer para ele ficar em pé. E houve ali que sinais diante de uma mensagem simples. Nós vemos que as pregações de hoje, nós não podemos deixar de anunciar o poder de Deus. Nós não podemos deixar de falar de cura, não podemos deixar de falar do batismo com o Espírito Santo e orar no final. Se nós estamos pregando sobre o batismo com o Espírito Santo, obviamente nós temos que crer naquilo que pregamos. E se cremos naquilo que pregamos, no final do culto nós temos que orar para que Jesus venha batizar com o Espírito Santo. Isso é uma igreja cheia de fé. Nós vamos falar nesse momento agora sobre uma igreja que ora com poder. A oração foi a base espiritual da igreja, trazendo direção, coragem e poder de Deus. Muito bem, o primeiro ponto desse segundo tópico, nós vamos falar da seguinte forma: orando com propósito. Isso é muito importante, irmãos. Oração e a sua especificação. Nós vamos entender nesse texto como é importante a oração quando ela é focada. A oração quando nós temos um propósito, quando ela está especificada. Eu coloquei da seguinte forma ali, resumindo um pouco o texto.
precisamos orar para que o nome do Senhor venha a ser glorificado através da pregação da sua palavra e que a resposta da nossa oração seja também para a sua glória. Ou seja, eu preciso orar, buscar de Deus. Toda vez, nós estamos aqui trazendo essa pré-aula, mas antes de eu chegar aqui, eu estava orando a Deus, orando ao Senhor, para que essa palavra pudesse ser impactante ao coração daqueles que ouvissem essa mensagem. Porque essa mensagem ela não é minha, essa mensagem ela é do Senhor. Eu não estou aqui falando dos meus propósitos, mas estou falando do propósito de Deus. Então essa mensagem ela é de Deus. E para isso nós precisamos buscar do Senhor graça para que essa palavra venha a ser manifestada com poder no coração das pessoas. Tudo isso para a glória do Senhor. A nossa oração precisa ter as ações específicas e não ficarmos falando de forma aleatória em nossas orações. Muitas vezes, irmãos, nós no momento da oração, principalmente naquelas orações um pouco mais longas, a tendência é nós divagarmos em nossos pensamentos, né? Às vezes deixamos a mente vagar e não estamos focados naquilo que estamos realmente com propósito naquele momento. Quando nós estamos de joelhos ali buscando a presença de Deus, nós temos que realmente estar focados naquilo que nós estamos fazendo. Ou seja, eu já preciso entender da seguinte forma, eu preciso começar a minha oração adorando a Deus, sendo grato a Ele por tudo que Ele tem feito, sendo grato a Ele pela minha salvação, sendo grato a Ele porque Ele perdoa os meus pecados, e então, irmãos, iniciar a oração pedindo revestimento para a minha vida, porque eu sou o orador naquele momento. E quando nós estamos orando, nós estamos enfrentando também as hostes infernais. Então eu preciso estar reforçado, eu preciso estar cheio da graça de Deus. Deus tem que estar comigo naquela oração para que eu possa suportar as aflições daquele momento. Então, ou seja, minha oração, eu preciso buscar revestimento para a minha vida, para eu conseguir me manter em oração de uma forma focada. Da seguinte forma, eu vou orar também pelos meus que estão ao redor. Eu preciso orar pela minha família, porque quando a minha família não está bem comigo, eu não estou bem na minha vida espiritual também. Tem coisas difíceis acontecendo. Eu preciso orar pela minha família. E na sequência, irmão, começar a orar pela igreja, pelo propósito que nós temos para poder realizar. Ou seja, irmão, eu tenho muitas coisas para poder falar diante de Deus e eu não posso divagar a minha mente na minha oração. A minha oração tem que ser objetiva e focada naquilo que eu preciso. E nós entendemos que a igreja primitiva, eles focavam para que houvesse poder na pregação da palavra de Deus. E havia tanto poder, irmão, que na primeira mensagem de Pedro, nós vemos 3.000 almas aceitando Jesus. Logo em seguida, 5.000 almas aceitando Jesus. Ou seja, a igreja crescia de uma forma gloriosa. Nós vamos entender agora, no segundo ponto, orando em unidade. É a oração com propósito. Isso que eu estava falando com os irmãos neste momento. Sabendo a igreja da prisão de Pedro e João, eles unânimes iniciavam uma oração objetiva, focada em um propósito. Qual que era a dificuldade daquele momento? Pedro e João estavam presos, né? E agora, o que eles precisavam? Orar a Deus, buscar do Senhor, para que eles pudessem ser libertos. A concordância Strong explica a palavra unânimes, vinda do grego omitimadon, que significa grupo de pessoas agindo com o mesmo propósito, ou seja, unidade e concordância na igreja. É isso que nós precisamos ter, irmão. Concordância. Dentro da igreja, se nós temos um propósito, um objetivo, esse tem que ser o foco da nossa oração. Tem que ser distribuído à igreja que nós precisamos orar por isso. Muitas vezes a igreja coloca lá uma situação, olha, nós precisamos de orar por um membro da igreja, um exemplo, está doente. Irmão, vamos orar por tal pessoa. E às vezes, irmãos, passa e nós não oramos, né? Ou seja, irmão, se a igreja está naquele propósito, eu preciso entrar ali. Eu tenho que estar unânime naquele ponto. E aí a liderança da igreja ela precisa estar focada nisso e colocar esse comprometimento com a igreja, com essa oração, para poder ser unânime, ou seja, todo mundo focado em um só objetivo. Muito bem, oração com propósito.
na unidade não significa que todos somos iguais, irmãos, mas o propósito precisa. Uma igreja cheia do poder de Deus supera a diferença em favor de um bem maior. Ela sempre buscará a Deus com um firme propósito. Ou seja, eu preciso estar focado naquilo que eu tenho como objetivo. A igreja precisa entender que quando ela passa por uma necessidade, eu preciso estar focado naquilo que nós precisamos, né? Às vezes eu estou orando por coisas tão aleatórias e sabendo que existe situações que eu preciso apresentar a Deus. E às vezes eu divago na minha mente, meus pensamentos, e esqueço de orar por um propósito que a igreja tem que estar focada. A nossa oração, ela tem que ser com propósito, tanto na igreja como individualmente, né? Se você tem um foco, um propósito na tua oração, você não pode sair dali, até que você venha receber a tua bênção. Nós não podemos desistir desse propósito, porque sabemos que Deus é poderoso para poder concluir aquilo que nós buscamos dele. Muito bem, o último ponto, orando fundamentada na palavra de Deus. Isso é muito importante. Então nós vamos ver o seguinte, orando com conhecimento da palavra. Primeiro, eu tenho que conhecer a palavra. Eu tenho que saber qual que é o propósito de Deus. A minha oração ela tem que estar voltada dentro daquilo que está no coração de Deus, né? Deus vai atender as nossas orações segundo a sua vontade. E como que eu vou saber a vontade de Deus? Pela sua palavra. Então não adianta eu orar para Deus, aconteceu uma intriga, um problema com alguém, eu vou orar para Deus prejudicar aquela pessoa? Não, isso aí você não tem embasamento bíblico para isso. Não é verdade? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que orar a Deus, né, com um propósito, sabendo que também está no coração de Deus. A minha oração, ela tem que concordar com a vontade do Senhor. Então, orar fundamentado na palavra de Deus é entender que eu estou indo de acordo com a vontade de Deus. Uma forma de fazer isso é na oração citar os textos para edificação da fé. Na oração fundamentada tem uma maior crença de que a oração será respondida. Tiago, capítulo 4, versículo 3, diz assim, olha, Tiago mostra que pedimos mal, porque pedimos fora do propósito de Deus. Ou seja, irmão, eu preciso de entender qual que é a vontade de Deus. Se eu estou orando de acordo com a vontade de Deus, eu tenho mais convicção, eu tenho que ter mais convicção de que aquilo vai acontecer de verdade. Então, ou seja, eu preciso aprender a orar. Jesus mesmo, ele vê a necessidade de explicar para o povo como orar. E aí ele coloca o exemplo do Pai Nosso como uma fórmula de oração. Ou seja, eu preciso entrar agradecendo a Deus, louvando a Ele, glorificando. Primeiro na minha oração, irmão, eu tenho que praticamente cultuar a Deus. Eu cultuo a Deus, eu adoro a Deus. Eu peço perdão pelos meus pecados, eu oro para me fortalecer, oro pela minha família e vou então colocando os propósitos que eu tenho certeza que está no meu coração, mas também está no coração de Deus. E eu posso fundamentar isso muitas vezes dentro da palavra, né? Vou colocar um exemplo para você. Você encontra lá um texto. Vamos pegar esse texto aqui de Pedro e João na porta do Templo Formosa. E você tem uma pessoa que tem uma deficiência física e você vai buscar de Deus graça, Senhor, assim como o Senhor usou Pedro e João para poder curar aquele coxo, eu tenho certeza que o Senhor pode me usar também para poder levar a bênção para aquela pessoa. Ou seja, você está orando fundamentado, colocando a Escritura, né? Você não vai usar a Escritura para poder, vamos dizer assim, encostar Deus na parede, né? Muitas vezes algumas pessoas fazem dessa forma. Não, irmãos. Eu tenho que saber que aquilo que está no meu coração e que é bom para mim e bom para as pessoas a qual eu estou buscando, ela precisa estar dentro do propósito de Deus, fundamentado na sua palavra. Muito bem. Mateus já mostra a forma que Jesus orienta a fazer oração. Mateus coloca assim, olha, perseverai na oração. Está em Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8. Ele coloca assim, ó, quem busca, encontra. Quem pede, recebe. Quem bate a porta, essa se abrirá. Ou seja, irmão, quando eu olho essa palavra, eu sei que Deus age. Porque aquilo que eu estiver buscando, a palavra de Deus está afirmando que eu
encontrarei. Aquilo que eu peço, eu tenho convicção de que eu receberei. Aquilo que eu estou batendo, buscando, Deus ele vai entrar com providência. Por quê, irmão? Eu preciso estar de acordo com a vontade de Deus e por esta palavra eu sei que Deus é poderoso para poder agir em meu favor. Ele responde às nossas orações. Irmãos, a nossa oração não é simplesmente meras palavras que se perdem com o tempo. Não, ela está armazenada no coração de Deus. E no momento certo, o Senhor vai agir. Muito bem, o último ponto é uma igreja ousada no seu testemunho. O resumo dela seria, movido pelo Espírito Santo, a igreja anuncia o evangelho com ousadia, sem temer oposição. Muito bem, o primeiro ponto, ousadia para enfrentar oposição ao evangelho. Aqui nós vemos o seguinte, irmãos, que precisa haver perseverança diante das dificuldades. Então, todos precisavam estar conscientes dos obstáculos, porém sabendo que Deus é o nosso maior aliado. A igreja precisa suportar as oposições por causa do evangelho, mas sabemos que temos direitos iguais com relação à liberdade da nossa fé. A igreja precisa lutar pelos seus direitos sem se ajustar ao que é contra os nossos preceitos. Sempre entender que a nossa luta principal é contra as potestades. Muito bem, irmãos. Nós vamos entender aqui que eu preciso perseverar diante das lutas e problemas que vierem. E eu preciso entender com isso que Deus, Ele é o meu maior aliado. Ele está comigo para poder atuar. Ele está comigo para poder abençoar. Nós vamos verificar também, irmão, que a igreja ela precisa suportar as dificuldades que virão. Porque não é assim, irmão, eu dobro meu joelho e está tudo certo. Não. Sempre quando nós nos levantamos para poder buscar a Deus, haverá um embate do nosso oponente. Quando nós buscamos a Deus para que o Senhor venha usar a nossa vida, nós vamos ter um embate do outro lado. Porém, irmãos, diante de Deus nós somos mais do que vencedores. Nós entendemos que o inferno é poderoso. Sobre nós seríamos derrotados. Mas nós não estamos sozinhos mais. Nós estamos com Deus em nossa vida. O Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é o nosso lugar forte. Então eu posso buscar de Deus sabendo que dele virá o socorro para a minha vida. Então eu não tenho que temer as dificuldades e os problemas que virão. Eu preciso entender que eu tenho os meus direitos também, né? Nós vamos entender que, principalmente no Brasil, a expressão, nós temos liberdade de expressão, nós temos liberdade de culto. Então, esse é um direito adquirido que nós precisamos usufruir dele. E vamos entender também, irmãos, que nós temos uma luta muito grande contra a potestade da maldade. E contra eles nós não podemos ter medo também. Precisamos seguir em frente para poder ser atuante na obra do Senhor. Segundo ponto, ousadia no exercício dos dons espirituais. Então vamos lá. Deus nos concede as armas certas para poder atuarmos. Atos capítulo 4, versículo 31 mostra que a igreja recebendo um revestimento de poder. Lembra no início quando nós falamos? Praticamente ali um segundo Pentecostes, né? Eles estavam orando, moveu-se o lugar e todos foram cheios do Espírito Santo. E naquele momento eles vão com ousadia. Então, além da ação do Espírito Santo de Deus em nós, o Senhor nos concedeu os dons espirituais, ou seja, armas para a batalha. Vamos entender também que não atuamos com frases de efeito, mas com ação e poder de Deus. Eu não posso jogar com frase de efeito para que alguma coisa venha acontecer. Eu preciso crer no poder da palavra de Deus, no poder da palavra do Senhor. Irmãos, se a palavra de Deus ela é poder, eu não posso utilizar de outras mensagens, outros artifícios. Eu posso até colocar algumas ilustrações, mas eu não posso sair do foco principal, que é a palavra de Deus. Eu posso até, porque tem muitas pessoas que acham que é repetitivo, ou isso já foi falado, já foi dito, e busca argumentos que estão totalmente fora
da palavra de Deus. E aí, irmão, não haverá efeito. Por quê? Porque não é palavra de Deus. Mas quando eu vou focado na palavra de Deus, há efeito, porque a palavra de Deus é que penetra no coração das pessoas para poder atuar. Então nós devemos ser cheios do Espírito Santo para que haja ação de Deus através dos dons nas nossas vidas. Muito bem, ousadia na exposição da palavra de Deus. Nós precisamos ter convicção no que cremos. Convicção no que cremos. Cada um de nós fomos salvos, temos que ter convicção dessa salvação. Cremos em Cristo, temos que ter convicção em Cristo. Agora, principalmente aqueles que levam a palavra, que levam a mensagem de Deus. Esses têm que ter credibilidade, têm que acreditar de verdade, convicção naquilo que você crê. Porque agora não é só para você, é para as demais pessoas. E quando eu vou falar, eu preciso falar convicto de que aquilo é a verdade. Então, quando somos cheios do Espírito Santo, nós temos ousadia no falar a palavra de Deus. Ousadia é a coragem de expor o propósito de Deus às pessoas através da palavra do Senhor. Não basta somente o conhecimento da palavra, mas precisamos também do poder de Deus para que venha a ter o efeito desejado. Não basta somente um conhecimento teológico e explanar uma boa mensagem, bem pontuada, com todos os tópicos. Não, irmãos, eu preciso me preparar teologicamente pela palavra, mas eu preciso de buscar o poder de Deus para que essa palavra ela venha atuar com poder na vida das pessoas. Chegamos aqui na conclusão da nossa lição de hoje. Então, nessa lição nós vimos que o que caracteriza de fato uma igreja pentecostal são as suas características que se tornam visíveis e estão diretamente associadas à plenitude do Espírito Santo. Então, a primeira igreja não foi perfeita, como no livro de Atos dos Apóstolos deixa bem claro isso. Contudo, as suas limitações eram superadas por um viver diário sobre a capacitação do Espírito Santo. Se queremos, de fato, ser uma igreja relevante, devemos deixar encher-nos do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Então, Deus abençoe a todos vocês. Tenham uma boa aula. Perdoa, hoje eu estou assim, com a garganta bem devido ao clima aqui em Criciúma, mas eu entendo que a mensagem principal foi colocada. Uma igreja cheia do poder de Deus. É uma igreja que ora, que busca um propósito e sabe que Deus está agindo junto conosco para podermos levar a sua mensagem. Deus abençoe a todos os irmãos em Cristo Jesus. Bem-vindo à ADC TV, o seu canal de edificação e esperança. Aqui você encontra louvores que alegram a alma, trazendo paz e renovação ao seu coração. Mensagens que inspiram a fé e iluminam o caminho da vida. Devocionais que transformam a sua espiritualidade, fortalecendo a sua conexão com Deus. E nossos podcasts edificantes, recheados de conteúdos que elevam a sua compreensão e fé. Não perca as pré-aulas da Escola Bíblica Dominical, com conteúdos em PPT e PDF gratuitos, disponíveis para download. Conteúdo exclusivo, feito para você que busca conhecimento e crescimento espiritual. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e faça parte dessa família de fé. Junte-se a nós e transforme sua vida. ADC TV, sempre com você. O ITEC, Instituto Teológico de Educação Cristã, tem o prazer de apresentar sua nova modalidade de ensino, Sistema EAD. Nossa plataforma é totalmente intuitiva e foi desenvolvida para proporcionar a melhor experiência de aprendizado para você, nosso aluno. Agora você terá acesso ao curso básico em teologia com todo o conteúdo programático, incluindo videoaulas inclusivas ministradas pelos próprios autores dos livros. E o melhor, somos
reconhecidos oficialmente pela Assembleia de Deus e pelas convenções CIADESP e CGADB. Não perca tempo. Venha estudar teologia no sistema EAD com o ITEC, onde o conhecimento teológico estará ao alcance de todos. Acesse já www.itecteologia.com.br.